Noite, Romão Tuleiro na área, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um de Frente com o Romão. Hoje vai ser um dia bem especial, porque eu vou chamar um parceirão meu, entendeu? Começou a fazer guiamentos comigo, quer dizer, começou antes, mas depois migrou, veio trabalhar comigo. Hoje em dia já tem a agência dele, é biólogo, maluco, gente fina. De vez em quando a gente ainda faz uns eventos juntos. Sejam bem-vindos todos aí, boa noite. Fala Augusto, Raica, Pierre Brasileiro, Priscila. Sejam todos bem-vindos. Só aguardar um pouquinho aí pra galera chegar pra gente começar a nossa live. Nosso convidado aí já tá online também. Só aguardar mais um pouquinho pra gente começar esse bate-papo. Então, galera, como eu estava dizendo, o convidado de hoje ele é biólogo, é guia de turismo também, foi pegando mais experiência comigo, né? Trabalhava comigo, aí fundou a própria agência dele, depois terminou o curso de guia. Gente boa, a gente trabalha junto de vez em quando e hoje em dia a gente está aí, estamos aguardando passar essa crise toda aí para a gente poder voltar aos trabalhos. Vários passeios parados, mas aí, se Deus quiser, acabando isso aí pra gente poder cair dentro. Fala, Gervásio, meu parceiro, seja bem-vindo. Tânia Ferreira, bem-vinda. Fala, Dumas, daqui a pouco eu te chamo. Deixa eu só entrar mais uma galerinha aí. Galerinha, outra coisa, convida seus amigos aí, ó. Clica na asa delta e já vai convidando teus amigos aí para participar dessa live com a gente, que vai ser uma live bem interessante. Vamos tirar bastante coisa aí referente às matas cariocas, entendeu? Vai ser bastante instrutiva essa live de hoje. Convida os amigos, chama geral, fala para todo mundo que a gente já está online aí, que já vamos cair dentro aqui da live. Já vou chamar ele aqui. 9:02 aqui já no meu relógio. Bom, deixa eu convidar ele logo aqui então pra gente já começar esse bate-papo, que a galera vai chegando aos pouquinhos. Né? Fala não, cara. Também tô doido. Doido pra acabar logo isso. Fala do Mito, parceiro. Fala, vamos que vamos. Seja bem-vindo aí. Só aguardar mais um pouquinho pra ver se chega mais gente aí, que o pessoal tá chegando. Já convidei a galera aqui. Show de bola. Deixa eu ver quem tá online aqui pra gente bater um papo. Tem bastante gente aí. Show de bola. Olha o Fabiano. Fabiano aí. Fabiano tá apanhando da mulher lá em Juiz de Fora. Não deixa ele pro mato mais não. Pois Só vai é. se ela estiver junto. Só vai se ela estiver junto, senão ele nem sai de casa. É fogo. Cara, eu tava lembrando esses dias também, na sexta-feira, que eu tava falando com o Fabiano. Lembrei daquela vez que nós fomos lá no Forte do Pico, que a esposa do Fabiano ligou pra ele, boladão já, porque ele tava demorando pra ir pra casa. Aí eu olhei assim, ele tava eu, você e a outra menina lá, que eu esqueci o nome dela agora. A gente tava lá no Forte do Pico. Só que assim, o nosso seio certo era só ir no Santo Inácio. Só que a gente olhou, pô, vamos lá naquele Forte do Pico lá para conhecer. Aí o Fabiano, vambora, já estamos aqui mesmo, vambora. Não é você não, Fabiano, é outro Fabiano. Não é você, né? Não é você lá de Minas não, o Fabiano daqui do Rio. Aí, no meio do caminho, estava subindo o Forte do Pico. Ela ligou, você tá onde, pô? Era pra você ter vindo para casa, que não sei o quê. Aí ele pegou, jogou uma conversa, não, que a gente tá aqui ainda, tá, atrasou um pouquinho, mas a gente já tá indo embora já. O dia foi maneiro. Foi legal, foi legal. Vamos lá, já chegou a galerinha aí pra bater papo. Ó, mandar se apresenta pra galera pra quem não te conhece ainda. Mandar primeiramente um alô aí pra galera que tá acompanhando. Isso aí. A nossa live Sejam aí. todos bem-vindos. Satisfação. Jorge, fala Jorge. Jorge lá do México. Tá acompanhando a live aí também. Vou aparecer nessas montanhas aí, hein? Quero conhecer sim. Galera toda aí presente. Família das Trilhas.
E hoje vai ser bacana que a gente vai bater papo sobre a nossa casa, sobre o nosso bioma, sobre os lugares que a gente enfrenta aí, a gente passa pelas trilhas. Então vai ser um bate-papo bem interessante, bem legal. E vamos nessa. Se Posso, apresenta Romão? pro povo aí, pra quem não te conhece ainda. Então, galera, meu Tá chamo ruim, Carlos. Oi? tá ruimzinho já, hein? Pô, eu tô ruim, Tossindo pra cara. caramba. Eu tô à base de remédio aqui, ó. Eita, Targefol, Resfinol, tá bravo. caramba. Mas vamos lá. Me Fala. chamo Carlos Dumas. Antes de ser guia de turismo, antes de ser biólogo, eu sempre fui um entusiasmo aí pela natureza, pelo meio ambiente. Sempre gostei muito de viagens, então foi bem interessante que uma coisa ligou a outra. E é isso. Então, eu fiz licenciatura pela Unigran Rio, depois eu fiz o bacharelado pela PUC Rio e estou formado aí desde 2016 pela PUC Rio. E desde então eu tentei aliar a profissão de guia de turismo com a de biólogo. Eu executo as duas frentes. Tem um projeto que eu faço parte aqui também nas Ilhas Cagarras, aqui na frente da praia de Ipanema, que é bem legal, que depois Maneiro. posso falar um pouco em outra live sobre ele, que é muito interessante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, gente. Mas antes disso, eu já queria deixar reservado aí com vocês que na ciência não existe certo e errado, né? Tudo que a gente possa falar que não acontece aqui, tem sempre um indivíduozinho ali que quebra todo o nosso prognóstico, ele acontece. Então a gente tem que ir com calma, mas falar sobre os padrões. Os padrões existem. E aí, Romão, tô liberado para falar? Pode falar, cai dentro aí, filhão. Então, galera, eu coloquei um pouco em tópicos aqui para não me perder e tá sempre passando as informações aqui para vocês. Sobre o bioma Mata Atlântica. Então, gente, fazer uma pequena introdução aqui. Ele é composto aí na área costeira aqui do nosso território brasileiro. Ele compreende mais ou menos 17 estados brasileiros. Algumas literaturas colocam ele como do Ceará até lá embaixo, no Rio Grande do Sul. Mas a mais confiável que a gente usa hoje é a do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então fica bem fácil de entender, né? RN, R-Sul, RS. Então o nosso território aí da Mata Atlântica, ele pega toda essa área costeira. Em alguns trechos ele Todo vai... litoral, né? Oi? Todo litoral, né? Todo o litoral, né? A nossa área costeira. E em alguns locais ele vai se aprofundando para dentro do território brasileiro, né? Em alguns casos ali mais para São Paulo, alguns outros casos ali para o Paraná e até para Minas, né? Então ele vai meio que criando um mosaico para fixar em outro bioma. Ou seja, se for aqui na região centro-oeste, ele vai fixando ali mais para a região do Cerrado. Se for mais lá para o sul, ele vai se fixando um pouco mais ali no bioma dos Pampas e um pouco mais lá em cima, né, no Nordeste brasileiro, ele vai se fixando mais lá no bioma da Caatinga, que também é muito importante aqui pra gente. Mas assim, ele possui uma grande variedade, né, o bioma Mata Atlântica, né, ele possui uma grande variedade de fitofisionomias. O que são isso? São adaptações da vegetação associadas ao clima que pode mudar um pouco de uma área para outra. Por exemplo, o nosso bioma aqui, Mata Atlântica, aqui no Rio de Janeiro, mas a nossa fitofisionomia é de floresta ombrófila densa. Mas lá no sul, dependendo do local, mas pegando ali no Rio Grande do Sul, ali é mais floresta ombrófila mista, que vai pegando um pouco mais aquelas florestas ali de araucária e etc. Tem a semidecidual, tem a decidual, ou seja, elas estão sempre relacionadas ao tipo de clima
com aquela vegetação que está interligada ali. Mas no contexto geral, a gente chama tudo de Mata Atlântica, né? Que é bem essa Entendi. vegetação bem associada. É, É porque, assim, para os leigos também, né? Para os leigos, é melhor chamar de Mata Atlântica, porque se for jogar todas essas florestas, esse tipo de floresta que você falou, vai dar um nó na cabeça da pessoa também, né? pois é, para simplificar, né? É para simplificar. Uhum. Até porque esse mosaico de fitofisionomias, elas mudam pouca coisa. Elas estão mais associadas com, às vezes, até com a região. É o caso lá do sul, né? Uhum. Que a gente vê muita floresta de araucária, né? Verdade. E é um exemplo que eu acabei de falar aqui, é sobre aquela questão de nada na ciência é verdade, né? Verdade não, né? É 100% concluído, 100% certo. Ou seja, eu posso chegar aqui e Uhum. falar, ó, as árvores araucárias, elas só acontecem acima de 1.000 metros de altitude, que é o normal, esse é o padrão. Mas já teve casos que teve uma espécie de araucária que ela estava embaixo de 1.000 metros de altitude, entendeu? Então, Uhum. existe um Entendi. padrão. A maioria delas acontecem nesse padrão. Mas sempre tem um ratinho ali que foge do nosso padrãozinho. É verdade. Então, falar sobre a Mata Atlântica é falar sobre o mico-leão-dourado, né? Para quem não sabe, o mico-leão-dourado era uma espécie até alguns anos atrás. Ela estava em risco de extinção. E hoje em dia, Verdade. graças ao esforço aí de alguns cientistas de algumas universidades aqui do Rio de Janeiro, o mico-leão hoje, se não me engano, ele está na lista vermelha, mas na categoria de vulnerável, não está mais em risco de extinção, ou seja, os animais conseguiram procriar, se reproduzirem, então foi aumentando a população, isso é um ponto super positivo. E é uma espécie que ela só Uhum. acontece aqui no bioma Mata Atlântica. Você não vai ver ela em nenhum outro bioma aqui do Brasil ou até em outro lugar do mundo, né? Então, quando isso acontece, a gente fala que é uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que só acontece aqui, é exclusiva do nosso bioma. A gente pode levar, Verdade, verdade. a gente pode levar em algumas escalas, né? Quando a gente fala que algum animal, alguma planta é endêmica, a gente pode levar a grau de localidade, ou seja, ela é do bairro de Copacabana. Ela só acontece em Copacabana, nenhum outro lugar do mundo. Ou a gente pode colocar numa escala de regional, ou seja, ela só acontece no Rio de Janeiro. Ela não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Ou a gente pode levar a nível de bioma, como é o caso do mico-leão, que ele só acontece aqui no bioma Mata Uhum. Atlântica, ou na escala de Brasil, né, de território, só acontece na América do Sul, entendeu? Enfim, Uhum. então o mico-leão é uma espécie bem chave aqui da nossa Mata Atlântica, que ele que tem Mas ele só tem aqui na região sudeste, ele só tem aqui na região sudeste, no ele caso só aqui do tem Rio, que assim, só ele tem só aqui no estado do Rio, seria? sim, sim, ele só tem aqui no estado do Rio, mais precisamente ali na Reserva Biológica de Poço das Antas, Reserva Biológica Ali em São União, Joaquim. isso, indo ali para Macaé, para BR-101, pegando aquela região ali. E lembrando, galera, eu vou chegar nesse ponto ainda. Reserva biológica é só quando a gente entende que é para. Entende não, né? É uma área preservada apenas para pesquisa. Não pode entrar qualquer tipo de pessoa que vá lá para conhecer alguma cachoeira ou para passeio Uhum. turístico, enfim, para nada. Quando a gente trata a reserva biológica, é o maior grau de proteção que existe dentro de uma unidade de conservação. É apenas para pesquisa, é apenas para estudar uma determinada espécie. Agora, eu falei um pouco da Só pode introdução. entrar, então, Diga, nesse caso, só pode entrar com autorização do da INEA, no área caso. local, do responsável, do Do INEA, né? INEA, ou se for tipo um parque nacional, que aí já pode entrar outras pessoas. Mas para fazer Uhum. pesquisa, tem que ser uma pessoa que tem autorização do ICMBio, né, que era o antigo IBAMA. Aham, Então tem entendi. esses graus tem essas escalas, né? Quando a gente fala de um parque natural municipal, como o da Prainha, como o da Catacumba, eles são regidos pelo município do Rio de Janeiro. Quando a gente fala de um parque Uhum. estadual, tipo o Parque Estadual da Pedra Branca, Parque Estadual dos Três Picos,
a gente está falando de um órgão, de um parque que é regido pelo órgão INEA. E quando a gente está falando de um parque nacional da Tijuca, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Nacional do Itatiaia, que é o nosso primeiro parque aí do Brasil, a gente está falando de um parque que é regido pelo ICMBio, beleza? Beleza. Agora, antes, eu falei um pouco da introdução da Mata Atlântica, né? Mas antes disso, tem os fatores históricos, né? Que vocês não sabem, mas o nosso bioma Mata Atlântica, ele é o mais degradado de todos, né? É o que mais sofre interferência humana, até mais que o da Amazônia, né? Então, para quem não sabe, só pensa em Amazônia, que a Amazônia acontece isso, que a Amazônia acontece aquilo. O nosso bioma Mata Atlântica é 10 vezes, 20 vezes mais intensificado a questão negativa do que a Amazônia. E isso se vem lá atrás, desde o descobrimento do Brasil. Desculpa aí, gente. Tá ruim mesmo, hein? É complicado. Então, desde lá Ó, de trás. perguntaram aí, se entrar nessa área de proteção ambiental, por exemplo, essas reservas biológicas, pode ser preso? Pode, né? Pode ser preso, sim. Isso é caracterizado como crime ambiental. Você está adentrando numa área que você não tem permissão. Então, Entendi. você pode ser, sim, preso. É que nem você chegar num lugar e você matar um animal, você derrubar uma árvore, enfim, causar algum tipo de impacto. Uhum. Você pode ser penalizado por isso, sim. Claro que aqui Então já, a no. galera já fica ligada, né? Se É, tiver aí evento para local, procura saber se o local é autorizado a entrada para não ter dor de cabeça depois e parar em delegacia aí de bobeira. pois é, pois é. Então, voltando ao. O que o cara falou? Então, voltando ao assunto lá da época colonial, né, desde o descobrimento do Brasil, o nosso bioma vem sofrendo. Por quê? Ele foi o primeiro bioma que foi impactado assim pelos portugueses, né, na hora que eles chegaram. Uhum. Então, teve a questão da água, da disponibilidade de água e da questão também de derrubar árvores, né, do desmatamento em si, né, para plantar, para descobrir lá também a questão do pau-brasil, a cana-de-açúcar e etc, né? Então, logo no Até porque eles início, estavam desbravando a terra, né? Eles estavam desbravando a terra. Então, assim, como eles chegaram no litoral, a tendência realmente era eles começar, infelizmente, a destruição ali, né? passar em Ou tudo não? logo no início, Seria mais ou menos entendeu? isso, né? Pois é, exatamente. Logo depois que veio as capitanias hereditárias, aí foi tendo o controle daquela área. Mas essa questão da degradação, só para falar para vocês que começou café, muito bem. Isso aí, Fabiano. Eu não falei café para ver se alguém ia falar. Cana-de-açúcar, pau-brasil e café, exatamente. Verdade. 10 aí pro Fabiano Trilheiro aí. Então, foi logo impactado esse bioma. Então, desde lá dos primórdios, né, primórdios não, né, desde a época do descobrimento do Brasil, o nosso bioma Mata Atlântica, ele vem sofrendo sérias consequências, né? Não é à toa que hoje em dia, Romão, vai lendo aí que a galera tá escrevendo aí que eu não consigo ler e falar ao Tranquilo, mesmo tempo. tranquilo. Tranquilo, pode deixar. Quando tiver pergunta, eu corto você e te falo. Beleza, beleza. Então é legal a gente trazer esse conhecimento assim também da Mata Atlântica, né, para essa galera, porque muito do que a gente faz aqui de trilhas, de viagens, a gente está Aham. adentrando ao nosso bioma Mata Atlântica. Então a gente só consegue, isso que eu vou falar agora é de extrema importância, mas a gente só consegue dar valor àquilo que a gente entende, àquilo que a gente conhece. Então é Uhum. interessante nos guiamentos a gente explicar sobre o funcionamento da floresta em si, dos animais que frequentam aquele ambiente, porque aquela árvore está ali e não está em outro lugar. Então é super interessante a gente passar esse conhecimento empírico, né, da, da floresta, do seu funcionamento, porque isso vai agregar muito mais qualidade ao guiamento, as pessoas vão passar a Uhum. entender melhor a situação, porque os animais, os pássaros por ali, as espécies importantes que a gente pode encontrar por ali. Então é super interessante. Deixa eu voltar aqui no outro tópico. Verdade. Então, lá no Nordeste, gente, praticamente não existe mais Mata Atlântica. Aquilo tudo ali agora é Caatinga e uma zona É mista, verdade. né? Entre Caatinga e Mata Atlântica. O,
pedaços, os remanescentes, né, de Mata Atlântica que a gente tem ainda hoje, eles estão muito ligados aqui a São Paulo, a Rio de Janeiro e um pouquinho ali do Paraná. Depois eu vou falar para vocês exatamente que locais são esses, entendeu? Mas lembrando que a gente conhece a Mata Atlântica como a gente chama de hotspot. Alguém sabe o que é um hotspot? Hot eu sei que é quente. Isso aí, exatamente. Seria o quê? Um ponto quente? Ou seria mais ou menos isso? Exatamente. É um ponto, traduzido é um ponto quente, né? Que isso está alinhado Uhum. ao quê? A espécies importantes para um bioma altamente degradado, que precisa de ajuda, que precisa passar por transformações a fim de preservar o pouco que já foi, né? O pouco existente. Então a gente chama de hotspot essas áreas onde contém muitas espécies importantes, não só para nível Brasil, Uhum. mas para nível mundial, mas é um ambiente totalmente ameaçado. Aqui no Ah, Brasil, legal. a gente tem a Mata Atlântica como esse hotspot e também tem o Cerrado. Cerrado também a gente chama de hotspot. Então, só para ficar na cabeça de vocês aí que hotspot é um lugar que tem bastante espécies, ou seja, uma biodiversidade muito importante, muito interessante, mas ao mesmo tempo é um ambiente totalmente fragilizado, um ambiente Uhum. ameaçado. Então, automaticamente demanda mais recursos do governo para a sua área de preservação e proteção de maneira geral, tá bom? Bem, ali na Floresta da Tijuca, ô Dumas, tem alguma espécie endêmica, que nem o mico-leão-dourado lá do Poço das Antas? Sabe dizer? Floresta da Tijuca, você tem alguma espécie endêmica, cara? Não, acho que não. Acho que não Senão eu tem já teria ali. ouvido falar, não. Mas tem muitas Não tem espécies nada ali, né? importantes. Não, não. Mas tem muitas espécies Sim, sim, ali é de extrema verdade. importância. Espécies até com risco de extinção. Como uma vez soltaram os bugios, né? O guariba lá. É verdade. Então, não deu. Não sei se eu posso falar isso, mas não sei se deu certo, porque eu acho que eles não conseguiram se reproduzir naquele ambiente. Então, não foi muito, Eu não foi nunca, muito das vezes que eu fui interessante. lá, eu nunca escutei, que geralmente você escuta aquele o ronco dele, né? Aquele barulho que ele faz, que é bem típico, né? É bem típico e assustador, né? Que a pessoa, ainda mais à noite, para quem anda na mata à noite, que escuta os barulhos do bugio à noite, dizem que assusta bastante. Mas ali eu não realmente, na Floresta da Tijuca, eu nunca escutei. Eu nem sei como que tá essa pesquisa lá. Eu nem sei, eu acho que os bugios nem estão mais lá. Eu acho que eles levaram lá para o centro de primatologia, que fica ali na região serrana. Eu não acho que então eles Ah, não estão mais ali, não. Mas a Floresta da Tijuca, não, não tem arara azul na Floresta da Tijuca. Mas tem bastante espécies Arara de. azul só Oi? tem no Centro-Oeste, né? Sim, Arara azul só a gente se encontra muito no Centro-Oeste, né? Eu isso, acho. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás. Você consegue ver Uhum. bastante indivíduos. Que também era uma espécie que estava Verdade. ameaçada de extinção há um pouco tempo atrás. E, se não me engano, entrou agora na fase um pouco melhor, né, de vulnerabilidade. Então subiu um pouco a categoria, mas ainda continua, né, uma espécie ameaçada. O que o Fabiano está falando aí? Uhum. Passou no Globo Repórter uma reserva, um parque em São Paulo, onde fica uma espécie de Uma macaco. espécie de Então, uma boa espécie. provavelmente ali deve ser o Muriqui, né? Que o Muriqui fica muito nessa região ali dessa transição entre Rio e São Paulo. O Muriqui ele fica muito Hum, ali na questão da Serra do Mar. Então, e ele é uma espécie endêmica também. Não, não, ele não é endêmico não. Ele acontece em outros lugares. Ele não é endêmico daqui não. Ele acontece em outros lugares sim. Mas é uma espécie em extinção, tá? Só para deixar claro. É uhum. uma espécie que tem poucos indivíduos, então tem que ter um programa de preservação em cima dele, porque é uma espécie que daqui a poucos anos não pode nem existir mais. É verdade. Tem que cuidar. Até porque, gente, Aqui no Rio, diga. fala aí, fala aí. Não, até porque. Não, eu ia falar que aqui no Rio a gente encontra muito do, assim, espécie de você nem se pode se chamar de primata, né? Ou se o primata é só depende. A gente tem muito sagui, né? Que não é daqui, que ele veio de fora para cá.
e o macaco prego, né? Sim, sim. Então, aí a gente está entrando em outro departamento, né? Quando a gente fala do macaco prego, macaco prego eu não sei de onde que ele é. Agora o sagui, eu sei que ele é lá da Caatinga, ele é de outro bioma. Então ele é uma espécie invasora e que traz algum tipo de prejuízo, né? E ele se proliferou de uma forma aqui no Rio, né? Que a maioria dos locais que a gente vai, a gente encontra deles, né? Pois é, porque ele tem a reprodução muito alta, né? Ele é um animal que ele não tem predador comum aqui no Rio de Janeiro, enfim, nas matas aqui próximas. Então ele se reproduz muito Uhum. rápido, ele não tem predador comum e ele se alimenta de qualquer coisa. Então é um animal que se reproduz facilmente, ele não precisa de muito para ser feliz, entendeu? Verdade, verdade. E a galera ainda fica alimentando, né? Aí que ele Não vou fica nem mal falar. acostumado mesmo. Eu vou deixar para falar isso mais de educação ambiental mais para o final. Mas assim, galera, acredita que a Mata Atlântica original hoje em dia, em pleno 2020, em plena pandemia aí do coronavírus, ela tem menos do que 10% da sua mata original. Então, só para vocês terem uma ideia aí, que é uma coisa bastante preocupante. Daqui a poucos anos a gente pode simplesmente não ter mais esse bioma. Só para ficar claro aí para Pode vocês. crer. Então, poxa, se a gente levar em consideração que, digamos aí, 92% de toda a Mata Atlântica já foi extinguida, é uma coisa assim absurda. Aí vocês me perguntem, como? Por quê? Vários casos, né? Vários motivos. O primeiro é a especulação imobiliária, o segundo é a parte da fragmentação, ou seja, cidades vêm crescendo cada vez mais. E o terceiro ponto aí Verdade. que eu classifico é a questão do agronegócio, né? Então, muitas das matas aí, você, por exemplo, pegando ali a região da BR-101, indo para a Baixada Fluminense, Campos, Macaé, você vai ver terrenos gigantescos, fazendas gigantes, áreas de campo lá, e todas sendo criadas assim, com aquela planta grande, cara, aquela árvore, eucalipto. Eucalipto, Então, verdade. muito eucalipto, enfim, o agronegócio também é um dos terrores aí do nosso bioma Mata Atlântica, né? A agricultura é Sobre devagar. esse problema do desmatamento também, a Floresta da Tijuca é um exemplo também, né? Que ela, na época do Império, ela foi desmatada para virar uma cultura de café, né? É, Aí depois, quando eles foram replantar, tiveram que replantar com outras espécies, porque a espécie mesmo originária já não tinha mais, né? e isso é o que acontece hoje em dia também, né? Quem for lá fazer trilha no Parque Nacional da Tijuca vai ver que vários pontos da mata são fechados. São vários trechos que foram cercados. Porque qual o interesse agora do Parque Nacional da Tijuca? Trazer de novo as espécies que são dali. Ou seja, são espécies nativas, que a gente chama. Porque muito que foi plantado ali na Floresta da Tijuca não é originário da mata, não é originário desse ambiente. Então a gente vê muitas espécies como jaqueiras, brejaúvas e etc., que são espécies que não são originárias do nosso bioma Mata Atlântica. Então quem for fazer trilha lá, principalmente quem vai fazer ali na circuito da Cascatinha, tem alguns trechos ali que a mata está em recuperação. Ou seja, o pessoal mesmo do apoio do parque estão replantando espécies que são aqui do nosso bioma Mata Atlântica. Só para ficar claro aí. Complicado, galera, complicado. Então, como eu tinha falado para vocês, existem alguns pontos que são super interessantes, tanto em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro, e um trecho de Minas também, que são florestas originárias de Mata Atlântica, como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, são lugares que o homem chegou, mas não explorou, até por causa do difícil acesso, das declividades e etc. Né? Senão, se não fosse isso, se fosse tudo plano, o homem já teria devastado tudo também, né? Então, Verdade. só para deixar claro aí que
Tanto a Serra do Mar como a Serra da Mantiqueira são originariamente Mata Atlântica, só que a gente chama que é uma outra fitofisionomia. A gente fala que são os campos de altitude, que é Verdade. dentro da Mata Atlântica, entendeu? Não é diferente de Mata Atlântica, é dentro de Mata Atlântica. Campos de altitude, é o que tem lá também no Parnaso, Itatiaia e outros lugares. Que até a vegetação é diferente, né? Oi? O tipo de vegetação também é diferente. Você não vê árvores tão altas, né? As Sim, árvores são sim. mais baixas. É porque, é porque elas estão super associadas com o tipo de clima de altitude. Ou seja, conforme você vai subindo, as árvores tendem a diminuir ou desaparecer. Então fica mais aquela vegetação arbustiva. São vegetações extremamente resistentes para se adaptar àquele tipo de clima, que é o frio, né? Verdade. É. Então, E haja frio, né? conforme você vai subindo, até aqui em cima mesmo, até aqui no Rio, você vai indo ali para Teresópolis, Petrópolis, determinado alguns pontos, Friburgo, você vai vendo que todo o cenário vai se modificando. Você passa a não ver Uhum. algumas espécies que você comumente observa aqui embaixo, na nossa área aqui a nível do mar, digamos assim. Sim, tem Verdade, o verdade. Fabiano falando aí, Juiz de Fora, Minas tem É. araucária, não é só lá no sul não, gente. Aqui também, Aqui em Friburgo também tem. Nova Friburgo, vários Nova lugares Friburgo a aqui gente encontra bastante. tem muita araucária também, que é bem típico dessas regiões acima de 1.000 metros de altitude, de regiões mais frias. Então é muito normal a gente observar esses indivíduos. Isso vale não somente Verdade. para os vegetais, né? Para a flora, como vale para alguns animais também, né? Uhum. É, Dumas, o rapaz perguntou, o Pierre perguntou aqui, se existe algum. Deixa eu pegar a pergunta dele de novo. Se existe, se tem algum projeto de controle da proliferação dos saguis. Eu lembro que eles tinham introduzido, acho que jiboias ali no Morro da Urca. O pessoal, assim, eu não vi isso em documentado nem nada, mas o pessoal conversando lá falaram que tinham introduzido jiboias para poder diminuir a proliferação deles. Mas você sabe de algum projeto, você que é biólogo, já está mais nesse meio, sabe de algum projeto que tenha para diminuição da população de saguis? cara, eu não sei. De jiboia, naquela região ali, eu desconheço. Até Que porque, eu escutei assim, no meio do pessoal de trilha, pessoal conversando, eles falaram que eles tinham tentado introduzir umas jiboias ali para poder tentar diminuir a população de mico. Não até sei porque, se é verdade, se eu acho que não é já verdade. tem tempo também isso. Eu acho que não é verdade, até porque aquilo ali é uma região onde as pessoas circulam, né? É uma É região, verdade. é uma região que, Passa muita gente, né? pois é, e se É grande soltar esses circulação de animais pessoas lá, ali. pode trazer algum tipo de prejuízo para a galera, né? Para os ambulantes ali que passam, né? Uhum, Então, eu creio que isso daí não seja verdade, não. uhum. Agora, Mas tem algum tipo de projeto? Não, né? cara, eu vi um tempo atrás que eles estavam aplicando injeções para o animal ele não se reproduzir, ele não ser um animal fértil mais. Só que eu não sei se isso Uhum, continua, se eles testaram e não deu certo. Então eu não sei em que ponto, em que pé isso tá, da questão do sagui. uhum. É, ó, eu falei então sobre as áreas de proteção, né? Que a gente fala muito ali da Mantiqueira e da Serra do Mar, mas tem alguns lugares onde a gente vê também que a Mata Atlântica é notório que ela tá sendo fragmentada, né? Que ela está sendo devastada. Um exemplo disso é na Serra da Bocaina, onde a gente vê que a especulação imobiliária está crescendo cada vez mais para dentro da mata. E um exemplo clássico agora, que todo mundo sabe, que todo mundo conhece, que é a Ilha Grande. Ilha Grande Verdade. é Mata Atlântica pura. E, poxa, aquilo ali, Abraão, por exemplo, já cresceu duas, três vezes, quatro vezes o tanto que poderia. Então agora tem casas até lá no pé da serra agora, no pé da montanha, pousadas em tudo quanto é lugar. Então Verdade, verdade. não tem um projeto de proteção, né, para esses lugares.
Então, um exemplo claro de devastação é a Ilha Grande e a Serra da Bocaina, só para ficar claro aí para vocês. E aqui também, né, Douglas? Aqui na Zona Oeste ali, Rio das Pedras, aquela área ali, e também que eles estão começando a construir edifícios para dentro da Floresta da Tijuca ali também. A Pois é, prefeitura já cara. andou derrubando algumas coisas. Pois é, não Tá tem bem controle, complicado né? também, né? Não tem um É, controle, né? Ou seja, chega lá a polícia, guarda municipal, quebra tudo, tira todo mundo de lá, passa um mês, tá todo mundo lá construindo de novo. Então, precisa de verdade. políticas públicas mais incisivas, mais rigorosas, que fique mais em cima. Um dado que eu vou trazer aqui para vocês, que é muito importante e é muito sério, é que acontece em outros biomas também, mas principalmente no nosso bioma Mata Atlântica, que muitas espécies, tanto flora quanto fauna, foram devastadas sem antes mesmo a gente chegar a conhecer. Isso é muito complicado. Muitas espécies, muitos invertebrados, animais que a gente poderia ter conhecido, estudado, a gente não chegou a conhecer porque veio antes, devastaram tudo, né? Primeiro. Isso também é um agravante muito sério de uma coisa que é um absurdo, né? É um total absurdo. Verdade, verdade. É, a nossa fauna, né? Eu falei, né, que a Mata Atlântica é esse hotspot, né? Uma biodiversidade muito grande para um bioma que é altamente ameaçado, né? Então, a gente fala isso por quê? Porque grande parte da sua fauna, ou seja, dos animais que vivem no nosso bioma, eles são endêmicos daqui, né? Então, eles não vivem em nenhum outro lugar. Por isso a importância. Se a gente não cuidar desse bioma que é super fragilizado, que está passando por vários tipos de problemas, como alguns que eu já citei aqui, a gente vai acabar perdendo esses animais. A gente vai perder esses dados. Então, a gente não vai conseguir Uhum. mais estudar, ou as pessoas verem, ou vai ser apenas de zoológico, porque alguns animais a gente não vai conseguir mais observar no seu habitat natural. E isso é lastimável, né, para a Verdade. ciência, para a gente que é aventureiro, que gosta de apreciar as paisagens aí. O muriqui, o E bugio, agora com essa quarentena tem alguns animais que estão aparecendo, né, eu Douglas? vou chegar lá, eu vou chegar lá. E o que vale para os animais, gente, também vale para as plantas, tá? Mais de Uhum. 8 mil espécies da nossa flora, elas são endêmicas também aqui do nosso bioma Mata Atlântica. Algumas bromélias, é, orquídeas, muitas espécies elas são endêmicas da nossa Mata Atlântica. Então, de novo, reforçando a importância desse bioma para todo o resto do mundo, né? Não só a nível Brasil. Agora, o que que a gente pode fazer? O que que acontece? Como que a gente pode proteger esses remanescentes de Mata Atlântica? É o que acontece, né? Que os órgãos federais e estaduais vêm fazendo, né? Transformando tudo em parque. Ou numa área de preservação. Que aí você fazendo isso, diagnosticando aquela área como uma área importante, a gente consegue frear um pouco a questão da especulação imobiliária, a gente consegue frear um pouco o desmatamento, né? Por mais que às vezes isso seja em vão, transformando essas áreas em áreas especiais, em áreas de proteção ambiental, que a gente chama de APA, né? Área de preservação ambiental, a gente consegue Uhum. conservar esses ambientes e, consequentemente, inibindo o seu corte, né? A sua degradação em si. Isso é interessante também. Dessa forma, a gente consegue proteger essas áreas. Agora, falando um pouco da Mata Atlântica do Rio. Eu falei para vocês que tem uns campos de altitude, né? Que a gente chama ali do Uhum. Parnaso, de Itatiaia, que a gente chama que é como se fosse uma fitofisionomia da Mata Atlântica, ou seja, é uma caixinha dentro de Mata Atlântica. Isso é muito interessante também. Que a paisagem ela vai se moldando de acordo com o tipo de ambiente, né? De acordo com os tipos de variáveis. Que variáveis são essas? Temperatura, clima, declividade, elevação, etc. Então a paisagem ela vai mudando de acordo com essas variáveis. Por isso que lá em cima, numas áreas acima de 1.000, 2.000 metros, a gente vê várias espécies de botânica, né?
que elas não ocorrem aqui embaixo, como consequentemente a mesma coisa, né? As que acontecem aqui embaixo, elas não acontecem lá em cima. Isso é muito legal. A gente consegue ver tipo um alinhamento da flora, né? Ela aumentando, Verdade. ela é bem alta e conforme a gente vai chegando numa área mais alta, com uma altitude maior, essas espécies elas vão Vai diminuindo até mudando. dar vez a outro tipo de vegetação. Isso é bem interessante. Fazendo trilha, a gente consegue observar essas pequenas dicas da paisagem. Uhum. E aqui dentro, né, do nosso estado, do nosso município, no caso, não vou nem falar a nível regional, mas no caso aqui do nosso município do Rio de Janeiro, a gente tem dois grandes remanescentes de Mata Atlântica, né, que são protegidos. Um caso é o Parque Nacional da Tijuca, como todo mundo conhece carinhosamente como PNT, Uhum. e tem o Parque Estadual da Pedra Branca. Então é muito interessante, porque o PNT é a maior floresta replantada do mundo. E o Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo. Então tem essa diferença aí de replantada de um e o outro é apenas urbana. Apenas, né? Uhum. Então é super importante porque controla o clima da cidade aqui do Rio de Janeiro, né? Essas florestas. Verdade. Porque todas essas nuvens cheias de vapor d'água, na hora que ela vem do mar, ela tá chegando aqui, ela tá se alocando para dentro do Rio de Janeiro, ela vai lá e condensa e por isso que chove bastante aqui. Então ela controla o nosso clima, né? Essas florestas. A gente chama de nuvens orográficas. Então elas não deixam passar bastante. É o que acontece muito na Serra do Mar, em Ubatuba. Por que falam que em Ubachuva? Tem um apelido aí de Ubatuba é de Ubachuva. Porque chove muito, porque aquela região ali, aquela cadeia de montanhas que tem ali, logo no início do mar, é onde as nuvens chegam e não conseguem ultrapassar. Então elas ficam pesadas e toda a água ali, ó, a chuva, vira evaporação e cai em cima da Serra do Mar. Por isso que a gente chama No de. caso ali de, no caso de Bangu, Campo Grande, seria mais ou menos por causa disso também, que lá é tão quente e do lado de cá não fica tão quente, né? Por causa do Parque Estadual da Pedra Branca também, né? Que ele deve fazer uma barreira para as nuvens, seria isso? Ela Ou não? regula também aquela temperatura ali, né? Por mais que ali chova Uhum. bastante também, né? Mas o calor ali chama mais atenção do que propriamente a chuva. Mas ali não tem tanto essas montanhas que nem tem aqui, né? Ali é um pouco mais para dentro do território do Rio de Janeiro. Então tem essa diferença aí. Mas a gente pode pegar esses dois exemplos que é bastante significativos para o nosso município aqui, para o nosso até para o estado do Rio de Janeiro, né? Que é o PNT e o PEB, que são remanescentes gigantescos, assim, grandes remanescentes de Mata Atlântica que estão inseridos dentro de uma matriz urbana, né? Então, por isso que a gente É. tem que seguir o plano de manejo aí dos parques, a fim de contribuir para o nosso convívio, né? Agora, vamos entrar no caso então do por que os animais estão aparecendo agora? Uhum. Então, isso é uma coisa que tem refletido bastante na cabeça dos trilheiros, né? Poxa, os animais agora estão aparecendo e todo mundo sabe que isso é óbvio, né? O porquê isso está acontecendo, né? Você não tem o ser humano É, passando por ali, os animais ficam mais à vontade. Então eles conseguem verdade. dominar mais aquele ambiente que um pouco, né, lá atrás ele não conseguia, né? Ele vivia mais em lugares mais isolados, numa floresta mais densa, né? Mais fechada. Então isso é bem óbvio, né? Se não tem ser humano passando por ali, os animais fazem a festa, se aproveitam, né? Isso é muito legal. Entretanto, Uhum. tem uma coisa que precisa ser pensada quando a quarentena acabar. Porque muitos desses animais, eles são peçonhentos, né? Eles podem trazer Uhum. ou peçonhentos ou alguns animais de um porte maior, né? Como uma onça parda, pode vir a trazer algum tipo de prejuízo para nós turistas, né? Então tem que haver uma relação, um protocolo. Tem que haver um protocolo do parque, né, ou da área de preservação que vá voltar a ser visitada, para que isso seja feito Uhum. gradativamente, né? Porque quando a gente voltar, vai ser aquele auê danado, todo mundo querendo frequentar as matas, todo mundo querendo fazer as Verdade. trilhas, e possivelmente esses animais vão estar lá. Eles vão estar lá passeando,
porque eles já viram que não tem mais ser humano passando ali, eles vão continuar aumentando e expandindo o seu território. Então, a partir do momento que eles Verdade, verdade. se cruzam com o ser humano, pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, com certeza, algum protocolo vai ter que ser feito no Parque Nacional da Tijuca, no Parnaso, lá naquela região ali da Régua, de Cachoeira de Macacu, que tem muitas onças. Então, alguma coisa precisa ser feito para que esse avanço do turismo, né, essa continuação, né, essa que foi parada, agora a gente vai ter que voltar, tem que ter algum tipo de protocolo que faça que a gente visite mais gradativamente. Então tenha sei lá, um acesso limitado de pessoas por dia, ou trechos onde o pessoal antes poderia ir, agora não pode mais, tem que ir expandindo com calma, para justamente não trazer Uhum. nenhum tipo de prejuízo para o animal e nem para a gente. E a questão Não, e assim, Diga. e teve alguns animais que eles, assim, muito tempo que os biólogos não tinham visto e estão reaparecendo, como na reserva de Araras apareceu o gato do mato, uns outros felinos também de um porte um pouco maior, e eram felinos que, assim, as pessoas não viam com frequência, ou dificilmente viam, não estava sumido daquela área. E agora, com Com esse esse isolamento isolamento, né? social que a galera foi obrigada a ter, eles começaram realmente a aparecer mais. A Floresta da Tijuca aqui, a gente fazendo trilha lá, a gente já viu cobras ali passeando na trilha. Eu fico imaginando como é que deve estar agora, que ninguém mais passa, né? Elas devem ter tomado conta, ainda mais aquelas trilhas mais fechadas, que nem aquele do Castelo da Taquara, que você viu aquela caninana. Ali, então, deve estar um berçário para elas, né? Não, depende muito, né? Porque os animais, eles não vão ficar, eles não vão dominar aquele ambiente e vão ficar ali, não. Eles tendem Uhum. a aumentar o seu território, né? A sua gama de possibilidades. Até porque Uhum. eles dependem de recursos de alimentação, competitividade, reprodução, e etc. Então, isso vai fazer com que eles se expandem ainda mais, entendeu? Então, eu vi muitas pessoas falando, mas as trilhas serão diferentes a partir de agora. O mato vai estar maior, não sei o quê. Gente, isso não existe. O mato não vai estar maior, as espécies não vão crescer em 2 meses, o que demora 15, 20, 100 anos, entendeu? Então isso não existe. O único problema que de fato vai ser relacionado com os animais. Isso daí vai ter que ser feito com cautela para não trazer nenhum tipo de prejuízo para eles nem para a gente. Então, Verdade. questão de vegetação vai continuar toda ali, nada vai mudar. Claro, vai ter que ser o pessoal lá do parque vai ter que fazer algum tipo de remanejamento na trilha, porque o mato deve estar. O mato que eu digo capim, né? Que o capim que cresce muito rápido. O É, capim só precisa de verdade. luz Eu e de falei isso. água. Então, onde tiver luz e água, o capim, em 15 dias, ele está do teu tamanho. Ele cresce muito rápido. Eu sei disso porque eu combato ele aqui nas ilhas, né? Então é muito complicado. Ele só precisa de sol, de luminosidade e de água. Então, o que vai ter que ser feito na questão da vegetação é uma limpadinha aqui ou ali nas trilhas e tal, mas o principal vai ser em relação aos animais, porque com esse isolamento, né, eles agora estão dominando todos os lugares, eles estão se sentindo donos de tudo, enquanto o ser humano não pisar ali de novo, ele só tende a expandir cada vez mais seu território. Então tem que ficar um É alerta aí verdade. que quando voltar, as políticas públicas, algum protocolo dos parques tem que ser feito, senão vai ter muitos problemas acontecendo. É verdade. É complicado realmente. É a questão da. Rapidinho, só A finalizar galera aqui. vai encontrar muito, né? Pois é, é igual Oi? lá é igual finalizando aqui, é só lá no Parnaso, naquela área ali onde tem incidência de onça parda. Elas agora estão circulando em Uhum. todos os lugares, entendeu? Porque eles são animais que eles não tendem a ficar onde o ser humano passa, né? Eles fogem da É, trilha. Então agora com as armadilhas, né? Essas armadilhas aí que a galera tem visto dos animais, a gente chama de, ai meu Deus, esqueci o nome dessa armadilha que a gente prende em árvore. Enfim, daqui a pouco eu lembro o nome.
Então, elas fazem o registro à noite, ou seja, são câmeras que elas funcionam de acordo com o sensor de movimento. Se o animal passar ali, Sim. elas ativam. Então, os animais vão lá, elas passam e conseguem gravar um perfeito som deles, a perfeita imagem, que não tem problema nenhum. Isso também tem lá na Verdade, Floresta verdade. da Tijuca, tem em outros lugares aí, adoidado. Porque as pesquisas, galera, as pesquisas não param. O isolamento está acontecendo agora, as pesquisas continuam. Quando a gente tinha, né? A gente acessava as matas, as pesquisas também estavam continuando, então isso não pode parar. Então tem que tomar cuidado com os lugares que a gente pisa, os lugares que a gente anda. Porque com certeza alguma medida vai ter que ser tomada para evitar prejuízo tanto para a gente. Então, Pierre, é a armadilha fotográfica, mas ela tem um nome, cara. Eu esqueci o nome dela. É um nome em inglês. Enfim, daqui a pouco eu lembro. E cada câmera dessa. Para a gente aqui é armadilha fotográfica. Para a gente e- aqui é armadilha fotográfica. Não, e essas câmeras são caras demais, cara. Essas câmeras é em torno de US$ 2.000, mais ou menos. E elas ficam escondidas em locais que a galera não vê, que já é de propósito mesmo, que é para a galera não ter acesso. Não, não é para a galera não ter acesso. Nós, pesquisadores, colocamos elas em lugares estratégicos, Uhum. principalmente longe de trilhas, né? Porque as pessoas têm mania de passar e mexer nas coisas, né? Querer É verdade. quebrar, arrancar, roubar, levar para casa. Imagina pegar uma câmera dessa e levar para casa. Uma câmera dessa é Pô, R$ 4.000, R$ 5.000. Pô, verdade. vai ver ali, tem gente cabeçuda para tudo, né? Gente maldosa para tudo. Então a gente tem que deixar longe das trilhas e colocando em lugares estratégicos, né? Perto de alguma árvore que aquele animal gosta, do fruto, ou próximo de algum curso d'água. Então tudo tem uma explicação. A gente não simplesmente coloca e larga ali, entendeu? Pierre, tem onça no Parnaso? Tem, cara. Tem onça no Onça Parnaso. parda, né? Onça parda. Onça parda, né? Onça parda. Tanto lá no Ah, Parnaso, como tem registros também no Itatiaia, tem registros também em Nova Friburgo, naquela região ali, Lumiar, tem onça parda sim. peito de pombo, a galera fala muito disso ali no peito de pombo. Que ali no peito de pombo dizem que tem bastante dessa. Você andando ali, você escuta, de vez em quando andando à noite, ali, o pessoal escuta. Aí se tem bastante, eu já não sei. Teria que ver qual é o grupo que está analisando a distribuição desses Uhum. indivíduos. Então, foi até bom falar sobre isso, porque na internet tem alguns sites que a gente consegue ver a distribuição de algumas espécies, como a onça Ah, parda. legal. Então a gente coloca lá o nome dela, nome científico, e a gente consegue saber a distribuição dela, quantos indivíduos no território acontece ali por quilômetro, entendeu? Então dá para a gente ter uma ideia Ah, bastante legal. interessante. Então são pesquisas que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto a gente está em isolamento. Uhum. E elas não podem parar. A galera tem alguma Verdade, dúvida aí? verdade. Alguma pergunta, meu povo? Pode botar pergunta para ele aí, ó. Pergunta o nome de besouro que vocês viram na rua, que ele responde tudo. Não, também não exagero que eu não sei tudo, não, pô. O mundo da biologia é uma gama de possibilidades que é impossível a gente saber tudo. Verdade, A gente tem que ser verdade. especialista em alguma Verdade, coisa. verdade. Então é isso, gente. A gente vai ver, de fato, um ambiente totalmente diferente. E quando eu digo diferente, não é só pela questão da paisagem que a gente vai estar observando, mas principalmente pela nossa mentalidade. A gente vai procurar dar mais valor àquelas coisas que antes a gente não dava, né? Ao entendimento, ao funcionamento, à ciclagem. Então é bem legal a gente vir com essa cabeça moldurada, né? Com essa cabeça editada para as novas descobertas do que a gente vai observar a partir de agora. Ah, Dumas, fala um pouquinho sobre aquelas manchas, que muita gente pergunta também, quando a gente está nas trilhas, aquelas manchas brancas ou vermelhas nas árvores. Ah, então, Explica aquilo para a ali a galera o gente que chama de líquens, que são bioindicadores de qualidade do ar. Isso daí é muito interessante. A gente vê pouca coisa aqui a nível do mar, né? A gente não vê tantos líquens aqui embaixo. Agora, se a gente for para a região serrana, acima de 1.000 metros de altitude, a gente vê bastante dessas manchas, né? E essas manchas não é nenhum e tipo tem de algum prejuízo. significado a diferença de cor?
Oi? Tem algum significado a diferença de cor? Uns são vermelhos, outros são brancos. Tem algum significado? Não, mas Ou é quanto a mais. qualidade mesmo? Não, quanto mais vermelha, aquela cor mais viva, que eu chamava até de cor Uhum. aposimática, né? Que é uma cor viva, mais o ar tem uma qualidade melhor. Se for uma Limpo, mancha, puro, né? se for aqui, por exemplo, aqui embaixo, a nível do mar, a gente não vê muito disso. A gente vê as manchas, mas a gente não vê elas com aquelas cores bem vivas. A gente vê somente aquele vermelhidão, mas a gente não vê aquela cor Uhum. viva, como se estivesse quase saindo da árvore, do tronco, né? Que nem acontece lá na região serrana. Lá a gente vê todas as árvores, tem árvores praticamente que todo o caule dela é vermelhado. É uma coisa absurda. Ah, pô. Então a gente Ah, chama isso legal, de bonito líquens. isso. Isso aí. Algas e bactérias. Ó, a Jane perguntou por que que não pode dar banana para os micos. Explica pra galera aí o porquê que não pode. Não, na verdade, a gente não tem que dar alimento para nenhum animal, né, gente? A gente não pode dar alimento para nenhum animal. Isso daí é premissas aí da nossa educação ambiental. Primeiramente, quando você está oferecendo um alimento para o animal, por mais que seja banana, fruta, que na verdade as pessoas sempre dão o que ela está comendo, né? E geralmente é um Uhum. biscoito, coisas que, coitado do metabolismo do animal, né? Se às vezes não faz mal, se faz nem bem pra gente, quanto mais para o animal, né? Ele tem um metabolismo totalmente diferente do nosso. Então, a primeira coisa é esse, né? A gente não tem que ficar alimentando os animais. Até porque muitos dos alimentos não fazem nem bem pra gente, quanto mais para eles. Segundo, que eles não precisam desse tipo de alimento. Eles não precisam que a gente ofereça nada para eles. Eles têm todos os tipos de recursos na floresta, todos. Os animais, gente, não passam fome. Os animais não estão morrendo de fome. Eles têm todos os alimentos ali à disposição deles. Um banquete, beleza? E outra coisa Verdade. interessante é que quando você oferece alimento para algum animal, você está automaticamente desmotivando a procurar o seu alimento. Ou seja, é o que acontece muito no Pão de Açúcar, é o que acontece muito no Cristo Redentor. Eles já ficam na espreita esperando os turistas, porque eles sabem que os turistas vão dar comida para eles. Entendeu? Então, Parquilagem acontece muito. Parquilagem ali. Os pregos ladrão ali são fogo. pois é, eu já tive vários problemas assim que eu passei. Eu falei para a pessoa, poxa, não dê comida para eles não precisam. Ah, mas é uma banana. As pessoas têm essa cabeça de, macaco, banana, tem essa ligação bem É, grande, né? Aí, não, mas eu vou dar banana. Gente, não tem que dar nada. Não tem que dar nada. Nenhuma deixa ele fruta, não procurar, tem que pô. dar nada. Pô, porque tem gente que dá biscoito. Vou dar um traquinas de chocolate pro animal. Porra, é complicado. Verdade. Sem contar também uma Verdade. coisa importante que eu esqueci de falar. Quando você tem esse contato com o animal, ele pode te arranhar. Então, ele pode passar algum tipo de doença para você, ou você pode passar algum tipo de doença para ele, como a saliva, né, as gotículas. Então, você pode passar raiva para o animal pode passar raiva também. Então, tem essa transmissão de Tem doenças o caso também. da herpes também, se eu não me engano, né? Herpes, que pra gente Herpes também. é uma coisa super tranquila, mas pro animal é quase mortal, entendeu? Ele não tem anticorpos preparados para isso. Então, só para deixar Verdade. claro aí, que essa questão de alimentar os animais é obscura. Todas as vezes eu chego e falo com as pessoas, todo mundo me olha de cara feia, aí querem até discutir. Eu falo, então tá, faz o que você acha certo e pronto. A gente tenta educar as pessoas, né? Só que elas acham Verdade, que verdade. a gente vive um momento aí de total intolerância e de ódio, né? Se a gente for contra alguma Você coisa, não a gente. pode, você não pode falar que a pessoa fica revoltada contigo. Você tem que ir na mesma linha de pensamento dela. Ah, deixa eu fazer e acabou. E não é assim. Pois é, e isso tudo acarreta vários tipos de problemas, né? Fabiano, Complicado, Fabiano lá complicado. de Petrópolis. Abraço. O cara que sabe tudo aí também, ó. Ele é biólogo, faz trilha lá também na região de Petrópolis. E aí, tá achando muitas onças Show. pardas aí, Fabiano? Como que tá o índice de onças aí na tua região? Várias filmagens legais. Então é Ó, isso, Douglas, vai galera. cair a live aqui. Mais 20 segundos, hein? Então é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, a gente responde depois.
Espero que tenha ficado claro Manda um aí. direct aí que a gente passa para ele. Beleza. É isso aí. Obrigado aí pela participação aí. Valeu, irmão. Valeu, parceiro. Tamo junto. Aqui só para passar uns avisos, tá? Primeiro agradecer ao Dumas aí pela disponibilidade em conversar com a gente. Espero que vocês tenham gostado da live. A live já está disponível no IGTV. Só ir lá e conferir quem perdeu, tá bom? E as nossas próximas lives são as seguintes. Vamos lá. Só para passar aqui as próximas lives para vocês. Sexta-feira agora, dia 21, teremos uma live falando... Vamos conversar com a Trilhas e Rumos, falando dos cuidados com a sua mochila, como é que pode se ajustar a mochila para você e como manter a vida útil do seu material, que é bem interessante também. Na segunda-feira, isso na sexta-feira, dia 22, tá? Na segunda-feira, dia 25, vamos falar com a Deguste Turismo, que vai falar sobre o turismo lá em Santa Maria Madalena e o Parque Estadual do Desengano, que é um local maneiríssimo que eu recomendo muito. E na sexta-feira, dia 29/5, vamos falar sobre as cavernas Petar. Vamos ter um bate-papo maravilhoso com a guia de turismo Tati, lá de Poranga. Vamos conversar sobre as cavernas Petar, que é um local, assim, estava programado para mim ir agora no primeiro semestre, mas infelizmente tive que adiar. Então vou ter que jogar ele mais para frente. E eu espero que vocês acompanhem aí as nossas lives. Eu também tenho, Fabiano, mochila da Trilhas e Rumos, e a mochila é muito boa, dura pra caramba. Chegou agora, Zeli? Pô, agora acabou a live. Olha lá no IGTV lá que a live foi maravilhosa. Outra coisa, galera, fazer um convite para vocês. Quinta-feira às 21 horas também, eu vou fazer um bate-papo, só que eu que vou ser o entrevistado dessa vez. Conversar com a Vivi da Botas EcoSafety. Vamos conversar sobre o Parque Estadual de Itatiaia, mais especificamente sobre as agulhas negras. Então comparece aí, acompanha, vai ser através a live vai ser lá no Botas EcoSafety, tá? Mas aí eu mando o convite para vocês quando eu entrar, para vocês acompanharem com a gente, dar essa moral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como eu falei, tá lá no IGTV, é só acompanhar. E aguardo vocês sexta-feira para nossa live. Vai ser com a Trilhas e Rumos, vai ser muito maneiro também esse bate-papo. Vocês vão poder tirar várias dúvidas sobre qual o tipo de mochila ideal para você, mochila ideal para poder fazer travessia, mochila para fazer trilha de bate e volta. Vamos tirar bastante dúvidas. Valeu, galera? Um abraço para vocês aí, boa semana. Semana tá começando aí e vamos nos cuidar que daqui a pouco isso passa para a gente poder voltar pro mato. Manda o convite sim, pode deixar, Zeli. Manda o convite para você. Valeu, galera. Boa noite aí, bom descanso para todos.